Olá, como vai você? Tudo bem com você? Com a sua família? Eu espero que esteja tudo numa boa. Espero que esteja tudo na devida paz, porque a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre os atributos e a natureza de Deus, depois de nós termos visto a incompreensibilidade de Deus, eu vou dar início ao estudo de hoje com a Trindade de Deus, ou a Trindade Santíssima. Embora o termo não esteja na Bíblia, o seu conceito pode ser facilmente encontrado nela. E eu vou começar com um texto em que Deus se apresenta a Moisés e falando ali em Deuteronômio 6,4 da seguinte forma: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O conceito da Trindade ele está muito ligado ao estudo que nós fizemos no encontro passado, no vídeo passado, sobre a incompreensibilidade de Deus. Ou seja, nós vamos tentar trazer uma realidade de um Deus infinito para a nossa pequenez, para o nosso conceito cabível, para nós podermos entender como é esse Deus subsistindo aí nesse sentido na Trindade. Mas parece soar absurdo a compreensão do nosso Deus, mas um mais um é igual a um. Não é uma matemática pura e simples, né? A Trindade não significa, meus amados, triteísmo, ou seja, que existem três seres que juntos são Deus. Não, pelo contrário. A Trindade é usada em um esforço para definir a deidade, tanto em termos de sua unidade como na sua diversidade, ou seja, para definir a natureza de Deus, a sua deidade, é a forma mais viável que nós tentamos e os teólogos tentaram encontrar para poder conhecer o ser de Deus. A formulação histórica, conforme defende Bavinck, na Trindade, é que Deus se revela um em essência e três em pessoa. Embora tal fórmula seja misteriosa e, ao mesmo tempo, paradoxal, de maneira alguma é contraditória. A unidade da deidade é afirmada em termos de essência, ou ser, enquanto a diversidade é expressada no termo de pessoas. Bavinck, então, na sua teologia, vai deixar isso muito claro, que a teologia foi formada diante da história humana, o texto e a apresentação de Deus foi de forma progressiva. Ela começou num nível e hoje ela chega num patamar muito mais elevado, porque a forma com que Deus se expressou através da Escritura, ela foi uma forma progressiva, uma revelação progressiva ao longo da história humana. Mas ele faz assim, né? Ele começa com Deus se revelando a Israel como o único Senhor, sem a necessidade inicial de declarar a pessoa da Trindade, as pessoas da Trindade. Ele fez isso quando declarou que eu sou o que sou a Moisés, como também refletiu essa verdade nos textos narrados por Moisés, no seu Pentateuco, também ao apresentar Deus como Criador de todas as coisas, conhecido no seu termo no plural, no hebraico, de Elohim. Este termo hebraico, Elohim, aponta para a plenitude da vida e do poder que existe em um Deus triuno, mesmo ainda que o texto não designou as três pessoas do ser divino. O termo trindade, desta forma, não é encontrado na Bíblia. O conceito claramente está lá. Se por um lado a Bíblia afirma a unidade de Deus, por outro lado afirma claramente a plena divindade das três pessoas da deidade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O termo pessoa não significa uma distinção em essência, mas uma diferença na subsistência na divindade. A subsistência na deidade é uma diferença real,
porém não essencial, no sentido de uma diferença no seu ser. Cada pessoa subsiste ou existe sob a pura essência divina. Todas as pessoas da deidade possuem todos os atributos divinos. E aí a gente vai ver então, dentro de uma revelação progressiva, acontece o nascimento sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como foi assim narrado nos textos bíblicos, principalmente o Evangelho de Mateus, lá na sua maturidade, quando ele já é homem formado, Jesus Cristo então vai se batizar no Rio Jordão. E o batismo de João naquele episódio demonstrou as três pessoas subsistindo ao mesmo tempo e de forma clara para toda a natureza, de forma clara para todo aquele cenário que participava ali do batismo de Jesus. Como que foi isso? Mateus 3, 16, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abrira os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho, o amado, em quem me comprazo. E aí a gente vê exatamente as três pessoas participando do batismo de Jesus. E as três pessoas ali em um só cenário, em um só tempo e dentro da mesma realidade. O Pai falando do seu Filho amado que se compraz nele na terra, e o Espírito então de forma visível desceu como pomba, revelando então as três pessoas da Trindade. Esse texto deixa claramente o conceito da Trindade, sobretudo o seu reconhecimento, no sentido de que as três pessoas estão agindo no tempo, na história, no mesmo momento, apresentando-se de formas visíveis, audíveis, comprovando o Deus triuno. Isso também nos leva a sugerir que a obra, ou seja, que a obra das três pessoas são reconhecidas na história, de forma que cada uma das pessoas tem o seu papel peculiar, tem o seu papel e os seus ofícios cumpridos de forma a distinguir o papel de cada um no cumprimento do plano da salvação humana. No sentido de que, embora a obra da salvação seja comum às três pessoas, cada um participa do seu modo, de forma que, bem resumidamente, nós podemos estabelecer o seguinte: Deus estabelece a salvação, Jesus cumpre o plano de salvação na redenção da cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplica a fé em nossos corações, aplica a salvação em nossos corações. E aí, fazendo uma certa comparação injusta, né? Um homem pode ser comparado da seguinte forma: um homem é pai, ao mesmo tempo ele é filho e ao mesmo tempo ele pode ser marido. Não há como captar o mistério da natureza de Deus. Dentro da incompreensibilidade de Deus que vimos então no encontro passado, há de se notar que em tudo que fizermos para esclarecer a Trindade seremos injustos, imperfeitos, e com tamanha perfeição. Nós seremos injustos, imperfeitos, com tamanha perfeição e mistérios da natureza de Deus. A doutrina da Trindade não explica plenamente o mistério do caráter de Deus. Pelo contrário, simplesmente estabelece o limite do qual não devemos passar. Devemos ser fiéis à revelação bíblica, como eu narrei aqui agora. Diante do progresso da revelação, como eu falei no início, Deus se apresenta como um único Deus. Depois, as suas aparições passam a ser relatadas na presença do anjo do Senhor, a pessoa do Filho, conforme a gente pode ver nos textos narrados em Gênesis 16, 13 e 31, 13, na qual o anjo do Senhor se declara ser o próprio Deus. O Espírito Santo se revela como aquele outro que não nos deixará órfãos, o prometido de Jesus que ficará definitivamente na terra e na sua ausência. Aquele que concebe Jesus de forma miraculosa no ventre de Maria
agora habita nos corações dos fiéis, daqueles que declaram ter Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O apóstolo Paulo, fazendo então a distinção das três pessoas dentro da mesma divindade, ele em suas saudações nas diversas cartas que ele escreve, ele deixa isso bem claro e faz uma distinção entre as três pessoas, como ele declara ali em 2 Coríntios 13:13. Agora, aí ele fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Considerações finais, resumindo então, a doutrina da Trindade afirma que Deus é triuno. A doutrina da Trindade não é uma contradição. Deus é um em essência e três em pessoa. A Bíblia ensina que Deus é o único e também afirma a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós narramos ali, Deuteronômio 6:4. Deus é único. A Trindade pode ser distinguida também por seus papéis na salvação, como também estabelece limites da especulação humana a respeito da natureza de Deus. Eu creio que o assunto é bastante controverso, no sentido que, por mais que nós vamos tentar esmiuçar a Trindade, tentando trazê-la dentro do nosso entendimento, nós vamos perceber que seremos injustos e imperfeitos para fazer uma definição saudável e perfeita dessa essência de Deus, que é Deus triuno, Deus único, subsistindo em três pessoas. Eu também creio que fundamental, além desse estudo nosso da Trindade de Deus, diante desse estudo bíblico, desse breve vídeo, eu consigo os irmãos a lerem a Confissão de Fé de Westminster, lá no seu capítulo que trata sobre a Trindade Santíssima, para que mais e mais nós possamos agregar valores, agregar conceitos para nós entendermos mais e mais o mistério da Trindade. E como é bom, né? Saber que Deus se revela a nós pelas Escrituras e de forma progressiva nós conseguimos atingir um patamar muito mais elevado na história, entendendo que Deus, o Elohim, o Criador de todas as coisas, o Deus que está descrito ali no plural, ele subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe profunda e abundantemente a sua vida com esse estudo bíblico e faça com que você deseje mais e mais conhecer a Deus através das Escrituras e meditar mais e mais na palavra do Senhor para conhecê-lo também de verdade, porque Ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o homem por meio da mediação de Cristo Jesus. Que Deus abençoe abundantemente, como eu já disse, e multiplique, cada vez mais a sua graça na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém?